Paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia, Deus te abençoe. Estamos aqui nessa escola dominical online, diferente, mas necessária. E você que veio até aqui, parabéns, Deus abençoe você. Nesse momento nós vamos iniciar com uma oração e depois nós vamos fazer a devocional da lição de número 2. Oremos. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, eu louvo, Senhor, o Teu nome, a Ti, ó Deus, Te engrandeço nesta manhã, ó Pai, gloriosa, maravilhosa, ó Deus, na qual, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, neste momento, ó Deus, eu aqui, ó Deus, gravando esse vídeo, ó Pai, nossos irmãos que neste momento, ó Pai, nesta manhã estão assistindo esta aula, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, venha revelar, Senhor, ó Pai, ó Deus, a Tua pessoa, revelar o Teu querer, revelar a Tua palavra, Senhor, ao meu, aos nossos corações, aos corações, Senhor, daqueles que vão, Deus, estudar esta lição conosco e estão assistindo esse vídeo. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha encontrar morada e venha, Senhor, fazer conforme a Tua vontade e o Teu querer, pois a Tua palavra, Senhor, esta palavra é Tua, não é minha, não é de nenhum homem, então, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Senhor, fala, que nós queremos ouvir. É esta oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lição de número 2 da nossa revista A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, Sofrimento e a Restauração de Jó. Tá? Essa é a nossa revista do último trimestre da CPAD. A lição é a lição de número 2, que diz quem era Jó. Muito bem. O textual diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, número 1, verso 1. Verdade prática do autor da revista diz: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. A leitura bíblica em classe, que você vai fazer comigo aí na sua casa, onde você estiver, está em Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. O versículo de número 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. O versículo de número 2 diz: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 3 jeans era o seu gado, 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Versículo 4. E iam seus filhos, e faziam banquetes de casa, e cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. 5 diz assim: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava pela madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Irmãos, o objetivo dessa revista, aliás, dessa lição da revista, é falar sobre o personagem Jó. Nós vamos focar na pessoa de Jó. Na lição anterior, para quem não acompanhou, porque nós estávamos fazendo lá na matriz, de forma presencial, nós demos um apanhado geral do livro de Jó, só para poder recapitular os irmãos que não acompanharam a lição de número 1, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, tá? E sua história ela está aproximadamente entre o ano 2000 a.C. Ele, segundo os historiadores e segundo os teólogos, ele é contemporâneo ao período patriarcal, o período de Abraão, né, o período de Isaac, Jacó, um desses períodos. E provavelmente também Jó foi contemporâneo também de de Melquisedeque, né, que foi o rei de Salém.
Nesse tempo era um período patriarcal em que os homens eram sacerdotes de suas casas. O livro de Jó ele está dividido em algumas partes. A primeira é o prólogo, né, uma introdução do capítulo 1 ao capítulo 2, que fala de toda a provação de Jó. Do capítulo 3 em diante, nós vemos a chegada dos amigos de Jó, vemos o lamento, vimos as acusações, vimos a defesa de Jó e vimos também o seu amigo Eliú, o mais jovem, também falar e acusar Jó de algumas coisas. Na última parte, que está no versículo, em Jó capítulo 38, vê Deus se levantando, o nosso Deus, para falar, né, e se revelar a Jó e falar sobre o sofrimento. E o prólogo, né, nós tivemos o início com a vida de Jó. O livro ele termina com o epílogo, em que Jó se abomina no pó e na cinza e se submete à vontade e à grandeza de Deus, e Deus acaba restaurando sua sorte e também pede para que ore pelos seus amigos que são acusadores. Lembrando, irmãos, que o sofrimento de alguém não é exclusivamente por causa do pecado. Nós falamos isso de forma exaustiva na primeira lição. Nem sempre a pessoa sofre por causa de um pecado. A pessoa sofre também por outros motivos. Por exemplo, como aconteceu com o personagem, né, Jó, a pessoa também sofre como provação de Deus para que ela, na pessoa dela, na sua pessoa, nesse caso na pessoa de Jó, possa testificar que Deus não compra ninguém, não manipula ninguém, e que há verdadeiramente pessoas que adoram e que amam o Senhor de verdade, e que através das provações elas não largam o Senhor. Vimos também na primeira lição que o inimigo ele se apresentou como um tipo de rei. Quando a Bíblia fala que alguém está rodeando e passeando por algum lugar, nesse caso o Satanás ele diz que estava passeando e rodeando na terra, ele se apresenta como rei, uma expressão idiomática, e o Satanás ele se apresenta perante Deus com uma acusação e com uma reivindicação, dizendo que a terra e os homens eram dele. E Deus aponta na vida de Jó que a terra não era dele e que havia um remanescente fiel a Deus naquele lugar. E aí houve o desafio do inimigo, né, dizendo que se tirasse tudo do Jó, ele blasfemaria, pecaria, abandonaria Deus, que o homem é pele por pele. E vocês já sabem a história daquilo que vocês têm acompanhado. Então, na primeira lição, nós vimos muito mais as questões do apanhado geral do livro, e vimos que é um livro poético. Então Jó ele não pode se referir a capítulo 1, capítulo 2, mais número, tá? Jó ele é o cabeça, ele começa os livros poéticos da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, terminando em Cantares de Salomão. Por ser um livro poético, ele tem prosa, poesia. Prosa é um discurso direto, é uma conversa também com seus amigos. Poesia porque é meio de rima. No hebraico as palavras se combinam no início e no fim. Isso não é percebível no português por causa da tradução, mas no hebraico realmente dá para ver que a pronúncia ela se assemelha no início e no final de cada parágrafo. E o livro de Jó também tem abundantes figuras de linguagem e representações. Isso é típico da característica de um livro poético. Falamos também que o autor do livro de Jó é o próprio Jó, apesar de ter muitas indagações e muitas perguntas e outras ideias, mas para dar riqueza de detalhes, como foi dado e também conforme foi contado, e também Jó foi acrescentado 140 anos, né? Então foi tempo suficiente para poder escrever e colocar no papel tudo aquilo que ele viveu. Então, na lição de número 1, entendemos que Jó é o autor do próprio livro. E também focamos que Jó é um personagem histórico, porque muitos dizem que isso aqui é um conto, uma lenda, uma parábola, mas o próprio Deus, ele dá testemunho da pessoa de Jó no livro de Ezequiel, e também fala dele no livro de Tiago, através do irmão de Jesus, Tiago. E falamos que a terra de Uz significa arborizada, uma terra cheia de árvores, ficava
ao norte da Jordânia e ao sudeste da terra de Canaã, que é a terra de Israel, tá? Abaixo, ali no sudeste do Mar Morto. Provavelmente naquela terra ali entre o que hoje nós entendemos que é o território do país da Jordânia. E também especificamos que Jó tem uma história muito mais de inclinação árabe do que propriamente judaica, porque os judeus ainda não tinham vindo à terra. Abraão ainda estava no começo da sua trajetória, ou começando ainda a sua trajetória, então não haviam judeus sobre a terra, tá? Então o personagem é muito mais de origem, vamos dizer assim, árabe do que judeu. E árabe no sentido exatamente da terra de hoje, tá, irmãos? Não árabe no sentido de descendente de Ismael, que é completamente diferente. A palavra, o nome Jó, né, naquela língua oriental antiga, arcaica, mais puxada para os que antecederam os árabes naquela região, significa voltar-se, tá? É uma expressão de dizer que é um homem voltado para Deus, tá? No hebraico, o significado é um pouco diferente. O nome Jó significa hostil, ou atribulado, ou perturbado, no sentido que foi perturbado exatamente pela sua fidelidade. Eu fico com uma expressão mais antiga da língua caldeia, ali naquela região, mais abaixo, as línguas aramaicas, né, antigas, arcaicas, que eu fico com a expressão do nome de Jó como aquele que se volta para Deus, que é a característica dele e o significado da vida do próprio Jó. Então, irmãos, eu consegui aqui dar um apanhado da primeira lição, então nem tudo eu vou poder falar porque foram 2 horas de lição. Agora, falando sobre a lição de hoje, nós estamos vendo aí quem era o personagem de Jó, e o personagem dele, irmãos, é de uma distinção espiritual muito forte. A reputação de Jó não só ultrapassava a sua própria terra, mas ela ia até os céus, porque o próprio Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, deu testemunho da sua integridade, da sua forma de viver. O próprio Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, deu testemunho, tá, ao diabo de quem era o Jó. E isso realmente era muito forte, e ainda isso também nos traz uma lição de que é possível viver numa sociedade corrupta, numa sociedade que se esquece de Deus, uma sociedade que não tem nada a ver com Deus, e ser fiel e ser uma pessoa voltada para Deus. E é o caso de Jó. E o tópico 1 diz assim: um homem de caráter irretocável. O subtópico 1 do tópico 1 diz assim: íntegro / sincero. Tá? Nós vemos que Jó, remetendo ao versículo de número 1, diz assim que este era homem sincero. Sincero, na palavra hebraica, irmãos, a palavra hebraica utilizada aqui, sincero, íntegro, tá? É a palavra tam, que significa inocente ou sem culpa. Ou seja, toda vez que Jó fazia alguma coisa, fazia sem intenções ruins, sem uma segunda intenção ou algo interesseiro. Jó realmente ele era sincero nas suas intenções, afeições, e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Então, tudo que ele fazia de uma boa intenção. Ele não queria levar vantagem com ninguém. Tá? Então, primeira característica, sincero, íntegro. Ou seja, de boas motivações para fazer alguma coisa para Deus e para com os homens. Segundo tópico aqui, do subtópico, né? Segundo subtópico do tópico 1, é reto. Você pode acompanhar aí. A palavra reto no hebraico é iazan, né? Iazar. Iazar, né? No hebraico, repetindo, tá? Que significa irrepreensível. Ou seja, o comportamento de Jó não era condenável nem pelos homens e nem por Deus. É claro que Jó era um homem sujeito a pecado, a erro, mas tudo o que ele fazia era em todo esforço para ser irrepreensível, para não ferir ninguém, para não dar mau testemunho a ninguém, nem a Deus e nem aos homens.
Subtópico 3, assim, temente a Deus e desviava-se do mal. Desviar-se do mal dá uma ideia, irmãos. Aqui no hebraico sur ou yarê, né? Sur ou yarê, você vê aí na sua revista, tá? Que Jó era um homem devotado, tá? Temente a Deus, isso significa que ele era devotado, tá? Ele tinha temor de Deus. Tudo que ele fazia, ele pensava se isso ia ferir ou não a vontade de Deus, né? A própria pessoa de Deus, se feria a sua santidade, o seu querer. Então, tudo que ele fazia, ele media para não ofender ao Senhor, tá? E o mais importante é que ele desviava-se do mal. Então, tudo que tinha uma aparência do mal, tudo que poderia provocar o mal, Jó, ele acabava se afastando, tá? Então, ele se afastava para evitar desagradar o Senhor. E falando nisso, irmãos, é característico dos livros poéticos, principalmente no Provérbios, que o princípio da sabedoria é o temor no Senhor, tá? Você pode observar que lá em Provérbios, se eu não me engano, entre os primeiros números de Provérbios, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é repetido 14 vezes em Provérbios e várias vezes em Jó. Então, para ser uma pessoa com essa característica de caráter irretocável, era imprescindível temer ao Senhor. Temer não é no sentido de ter medo pelo mal, mas temer no sentido de pessoa santa, irrepreensível e respeito, né? É igual quando alguém chega perto da gente e fala, a gente não vai xingar um palavrão, não vai falar uma coisa ruim, né? Não vai fazer coisa pervertida perto dessa pessoa, porque ela é crente. Isso é um temor que a pessoa considera a outra de respeito. Então, o temor é exatamente isso. Você não fazer algo em respeito àquela pessoa. Então, a característica de Jó de ser um homem irrepreensível, sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal, era um caráter de alguém que temia ao Senhor. E, voltando a dizer, a base da literatura sapiensal, dos livros de sabedoria, dos livros poéticos, tá? Da Bíblia Sagrada, está baseado, todo fundamentado nesse princípio, é o supraprincípio do temor no Senhor. Quem tem temor no Senhor, todos os outros atos, né, a fonte temor no Senhor, ela vai interferir, vai influenciar exatamente tudo que a pessoa fizer. Então é a característica, é o ponto de partida, tá? É o primeiro e o último controlador do coração. Tudo que sai do coração é filtrado através do temor do Senhor. E Provérbios capítulo 4, versículo 23, fala que de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, guardar no coração o temor do Senhor é filtrar a sua vida e é direcioná-la numa influência e numa especificação de tudo que você fizer ser baseado em temer ao Senhor. E esse era também um caráter de Jó, né? Um caráter íntegro, tá bom? Era o caráter dele. O tópico 2, irmãos, na sua revista que está aí, diz assim, um homem sábio e próspero, tá? Vamos ver aqui sobre a sabedoria primeiro, tá? Do Jó, que era uma pessoa realmente de destaque. A Bíblia fala lá em Jó, capítulo 1, versículo de número 3, tá? Acompanhe na sua revista ou na sua Bíblia, lá na parte de baixo, depois de falar tudo o que Jó tinha, diz assim, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Para dizer a você, irmãos, que essa maioridade na qual está dizendo aqui, que ele era maior do que todos do Oriente, não era no sentido só de riqueza, mas principalmente e fundamentalmente no que Jó era. Era uma questão de ser e não ter. Porque entendiam as pessoas daquela época, né, e os teólogos fazem isso também nos dias de hoje, através da palavra do Senhor, que o ser influencia o ter. Então, uma pessoa realmente ela pode ter coisas abundantes na sua vida através daquilo que ela é. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre prosperidade, que é totalmente diferente daquilo que entendemos hoje. Tá? Mas voltando a dizer,
Jó era de uma reputação ilibada, né? Uma reputação que todo mundo respeitava, não colocava dúvida. Então Jó ele preservava essa imagem, preservava exatamente em ser, né? Ser uma pessoa temente a Deus, íntegra, reta, né? Que se desviava do mal, sincera. Então Jó preservava essa imagem, tá? Não era só uma questão de casca, mas era uma questão de honestidade com ele mesmo e com as pessoas que estavam ao seu redor. E isso era de uma fama muito grande naquela época, tá? Com certeza, os seus amigos, né, que chegaram primeiramente para consolar, acabaram virando algozes, eles com certeza, uma hora ou outra, recorriam à sabedoria de Jó para tomar decisões na sua vida. Então, ser maior do que todos aqui, maior do que todos do Oriente, no sentido de ser uma pessoa conselheira, uma pessoa diferenciada para poder dar conselhos e fazer diferença na vida de todos. Então Jó tinha essa fama. E também, irmãos, nós podemos ver que era uma das aflições de Jó. Quando os amigos começaram a acusá-lo de pecado, que ele estava devendo ao Senhor, isso feria muito mais a Jó do que exatamente o que ele perdeu de propriedade, da morte dos seus filhos. Então aquela acusação, ela torturava a alma da pessoa, né? Torturava a alma de Jó. Então, além de perder tudo, ele estava sendo torturado por dentro pelas acusações dos seus amigos, né? Então, acusá-los daquilo que eles acusaram, do pecado, né? De estar em pecado, feria exatamente aquilo que ele era realmente, uma pessoa sincera, íntegra, reta, temente ao Senhor. E era um sábio conselheiro. Então, Jó, ele preservava em ser isso. E, consequentemente, por ele temer ao Senhor e ser uma pessoa íntegra, vieram os resultados de um bom trabalho. Tá? E aí nós entramos no tópico 2, que é um homem próspero. Tá? Falando nisso, irmãos, essa reflexão, aliás, esse reflexo do ser de Jó para o ter, correspondia exatamente pelo seu trabalho. Então Deus abençoava Jó naquele momento, exatamente pelo que era, exatamente porque o que ele faria com aquela riqueza. Nós vemos aqui que Jó ele tinha 7.000 ovelhas, né, nesse sentido de rebanho, para casaco, pele, né, tudo mais, comida também. 3.000 camelos. Camelo era um transporte muito eficiente, ainda é no deserto, porque o camelo ele é resistente à seca, né? Ele bebe água um pouco menos do que os outros. 500 juntas de boi para poder fazer a produção agrícola, tá? E também muita gente trabalhava para Jó. Ele era um homem que tinha muitos empregados, muitos escravos, nesse caso empregados para a gente, tá? Então Jó tinha uma riqueza que hoje os teólogos dizem que ele seria um Rockefeller, um Donald Trump, um Bill Gates, o dono do Facebook, né? Essas pessoas riquíssimas na atualidade. Jó também estaria exatamente no mesmo patamar. A riqueza de Jó foi calculada pelos teólogos e pelos arqueólogos em mais de 2 ou 3 bilhões de dólares. Tá? Um homem realmente muito rico para aquele lugar. Então, não era só uma questão de riqueza, mas aquilo que Jó era. E eu vou dizer a você que há diferença, irmãos, de uma pessoa que é rica e é próspera. Jó ele era rico e próspero, mas tem gente que é rico e não é próspero. Tá? Tem dinheiro, tem grana, mas não tem paz, não tem família, não tem saúde, não tem sossego, não tem o entendimento da vida, não tem o entendimento daquilo que ele veio fazer à terra, daquele propósito de vida dele. É uma pessoa realmente desregrada, uma pessoa realmente afastada. Então pode ser que uma pessoa tenha dinheiro e não ser próspera. E nesse caso, Jó era rico, mas além da riqueza, antes de ser rico, Jó já era próspero, porque ele tinha o Deus Todo-Poderoso, ele era um homem temente, era um homem respeitado, um homem de família, né? Tinha ali os seus filhos, suas filhas, era um padrão de vida feliz para aquela época, tá? Não faltava nada a Jó, não faltava dinheiro,
não faltava propósito de vinda, não faltavam os filhos, não faltava o que fazer, porque era um homem também ocupado, né? Trabalhava na sua seara, naquilo que ele tinha, tá? Na sua vida pessoal. Então Jó, ele tinha uma vida completa, tá? Não só de dinheiro, mas também de propósitos. E conforme aqui o tópico 3 diz assim, uma prosperidade baseada no ser, eu já falei que a principal riqueza de Jó era o ser e não ter, isso fazia reflexo. E outra coisa, irmãos, tá? Jó, ele tinha quantos filhos aqui? Deixa eu só lembrar, irmãos, que estou pensando em outras coisas aqui para falar. 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha 10 filhos, tá? E Jó, irmãos, naquilo que ele era, na prosperidade de ser, ele temia o Senhor, como eu já falei. E temia ao ponto de que, sabendo que seus filhos tinham festa, e aqui eu já quero dizer a você que tem muitos que acusam os filhos de Jó de serem promíscuos, que rolava orgia, né? Rolava um monte de coisa. Isso é uma coisa errada, irmãos. A Bíblia não fala que eles eram dessa forma, porque se a Bíblia quisesse mostrar realmente que eles eram assim, tinha falado, eram filhos promíscuos, que não respeitavam o Senhor, como aconteceu na leitura de 1º, 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. A Bíblia só menciona que eles festejavam de tempos em tempos na casa de cada filho e chamavam as filhas, tá? Claro que tinha os vinhos, né? Tinha as bebidas comuns da época, mas nada que trouxesse uma promiscuidade. O que Jó estava fazendo, sacrificando holocausto pelos seus filhos, cada filho tinha um holocausto, né? Cada um deles, nesse caso 10 holocaustos. Isso prova que Jó não só respeitava o Senhor e temia o Senhor, mas também ele sacrificava a coisa que ele tinha, né? A oração dele, a vida que ele tinha com Deus, requeria sacrifícios. E, irmãos, 10 ovelhas como sacrifício era muito dinheiro para aquela época, não tenha dúvida. E os sacrifícios, voltando a dizer, eram preventivos. Vocês veem, porventura, né, está aqui na leitura de número 5, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Né? Pode ser que eles tenham feito isso, porventura é isso. Ele quer dizer, a palavra porventura pode ser que eles tenham feito isso. Então, prevenindo, para que eles não sejam colocados como culpados, eu estou aqui sacrificando ao El Shaddai, meu Deus, né? Porque a palavra utilizada é El Shaddai, tá? Não só El Shaddai, mas chamar também, no final da Bíblia Sagrada, aí no capítulo de Jó, o último capítulo de Jó, fala do El Chamar, né? O Jeová chamar. Ele falava e sacrificava El Shaddai como prevenção dos pecados que seus filhos poderiam cometer e ofender ao Senhor. Então, ele amava tanto ao Senhor, temia tanto ao Senhor, que até os seus filhos ele evitava que eles fossem ofender ao Senhor com o seu comportamento, tá? Então, os filhos de Jó não eram promíscuos, tá? Mas Jó, por uma questão de temor e de prevenção, sacrificava e orava pelos seus filhos. E aqui fica uma lição muito importante para a gente, irmãos. Nessa manhã nós fizemos um período de oração, de 8 às 9 da manhã. E a oração, irmãos, já quer sacrifício, tá? Não queira mudar, o sacrifício já acabou, porque sacrifício Cristo já fez, né? Tem muitos teólogos modernos hoje dizendo que a gente não precisa fazer sacrifício nenhum, basta levantar a mão para o Senhor, não fazer nada, não ter uma vida de ir para a igreja, não se envolver, né? Eu digo a você, irmãos, eu vou olhar bem nos seus olhos agora, dizer para você que uma vida sem sacrifício, uma vida com Deus sem sacrifício não é vida com Deus. Você precisa renunciar muita coisa para poder servir ao Senhor. O que você está renunciando? Qual é o sacrifício? Jó, ele perdeu 10 ovelhas, e aí podemos dizer que Jó perdeu 50 mil reais de sacrifício. Eu não estou dizendo que você deve botar dinheiro, não. Dinheiro agora eu não estou nem pensando nisso, eu só estou dizendo para evitar. O que você tem sacrificado? E a Bíblia diz no Novo Testamento que não precisa mais fazer sacrifício de animais, mas nós somos um sacrifício, uma oferta viva,
E aí que eu quero chegar. O seu sacrifício é o seu tempo, é a sua disposição, é você estar voltado para o Senhor, para aquilo que Ele precisa. E Ele conta com você. Ele conta com você. Você precisa sacrificar o seu tempo, sacrificar você, o seu eu, o seu querer, para poder adorar o Senhor, oferecer sacrifício vivo para Ele, que é a sua renúncia. E Deus conta contigo. Ele conta com você como intercessor, como alguém que vai trabalhar dentro da igreja, como alguém que vai fazer a diferença na vida de outro, daqueles que vão ajudar os necessitados. Você precisa sacrificar a sua vida, ou seja, sacrificar o seu querer, os seus propósitos. É claro que nós temos sonhos, Deus realiza os nossos sonhos, não se preocupa nisso. Aliás, Ele nem conta muito com o seu sonho, porque o seu sonho, irmãos, vamos ser reais aqui, o seu sonho é ridículo diante do que Deus tem para nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, fala que aquilo que Ele preparou para nós, nossos olhos, a nossa cabeça, nossos olhos não viram, nossa cabeça não pensou, é muito maior do que aquilo que nós desejamos ou almejamos. Então, diante desse exemplo de Jó, eu convido você a fazer um sacrifício vivo, tá? Entrega a sua vida de verdade ao Senhor. Entrega a Ele, vale a pena, porque realmente Ele tudo fará. Salmo de número 37 diz isso, tá? Então, não viva uma vida sem compromisso com Deus, porque uma vida sem compromisso com Deus não vai te levar a lugar nenhum. E eu digo mais, irmãos, sendo uma pessoa sincera diante de vocês, isso pode até prejudicar a sua salvação, tá? Pode prejudicar a sua salvação se você viver uma vida dizendo que é cristão, dizendo que é servo do Senhor e não trabalhar para isso. Amém? Vamos lá, irmãos. Aí nós vamos para o tópico 3, que diz assim: um homem de profunda piedade pessoal. O subtópico 1 diz assim: um homem dedicado à família. Tá? Como eu já falei a você, ele respeitava ao Senhor Jeová, não queria que ele fosse ofendido pelos seus pecados e nem da sua família. Isso mostra também uma dedicação realmente à sua família. E aí eu fico pensando, irmão, Jó ele era preventivo. Com certeza aconselhava os seus filhos. Tá? A vida de Jó refletia, era um exemplo para os seus filhos. Com certeza, irmão, seus filhos tinham ali o temor do Senhor. Tá? O fato de ter festa não significa nada, irmãos, que eles estavam em pecado. Você pode muito bem estar na igreja domingo, terça, quinta-feira, e de sexta e sábado de cada semana você festejar com a sua família. Fazer um churrasco, fazer uma festa, comer, beber com seus irmãos, e você continuar sendo servo de Deus. Tá? Isso não tem nada a ver. O que nós precisamos colocar aqui agora é que o exemplo de Jó era algo a ser seguido também pelos filhos. Então Jó realmente ele ensinava aos seus filhos. Com certeza ele ensinava e dava o exemplo. E aí fica uma lição para nós, irmãos. Quem são os nossos filhos? Nossos filhos, irmãos, eu vou dizer, é um reflexo nosso, diretamente da nossa criação, de que nós somos, nós como pais. Eu vou dizer, a minha filha, Luísa, vai ser um reflexo daquilo que eu sou e da criação que eu der para ela, porque ela vai muito mais ter força naquilo que eu faço, que eu deixo de exemplo, do que aquilo que eu falo. Então, o falar e o exemplo tem que estar junto para trazer a legitimidade para cobrar um posicionamento dos filhos. E eu faço uma pergunta a você: qual é o seu posicionamento? O que você tem feito? Você quer a salvação dos seus filhos, das suas filhas? Quer a salvação dos seus netos, das suas netas? Mas qual é o seu posicionamento? Você é uma pessoa que realmente serve ao Senhor, íntegra, reta, que dá exemplo dentro de casa e também na rua e na igreja, que vai, é uma pessoa compromissada com a obra do Senhor? Como é que você quer que seu filho, sua filha vá para a igreja se você erra e não cumpre com seus compromissos que você tem dentro da casa do Senhor? Como você quer um filho, uma filha, um neto, uma neta temente ao Senhor, que respeita ao Senhor, mas dentro de casa você é um monstro? É impossível, porque ele vai ver o exemplo, vai ver a Bíblia Sagrada e ele vai no exemplo. Como eu vou ser crente como meu pai e minha mãe se eles não são dessa forma? Então os filhos têm que ser exatamente um reflexo daquilo que nós somos. Eles têm que ter cada um de nós como espelho, como algo modelar, um modelo a ser seguido.
Muito bem. O subtópico 2 diz assim, um homem de moral e piedade. Tá? A moralidade que Jó tinha, irmãos, não era uma moralidade hipócrita. Tá? Jó, ele era um homem de moral, mas que essa moral de dentro dele refletia no seu agir. E esse agir de Jó, provando a sua moralidade, refletia-se na piedade. A moral é aquilo conceitual na cabeça, aquilo que eu tenho como lei do meu coração, né? Reflexo da lei do Senhor. A piedade é a forma como se trata o próximo, tá? É a forma como esse próximo é tratado. Então Jó, ele tinha piedade do seu próximo, tá? Vocês veem, irmãos, que toda a acusação que Jó sofreu dos seus 3 amigos, mais o jovem Eliú, né? Jó ainda no final, né, de todas aquelas acusações e feridas, eles torturaram Jó psicologicamente, tá? Foi uma tortura exatamente da parte emocional de Jó, mas mesmo assim, Jó orou pelos seus amigos torturadores, tá? Clamou por eles, e esses amigos ainda foram abençoados, não só de escapar a sua vida, porque o Senhor poderia ceifar, poderia realmente trazê-los à morte, mas como também foram abençoados pelo reflexo daquilo que Jó também era. Tá? Essa riqueza espiritual e material de Jó abençoava os seus amigos também. E eu tenho certeza, irmãos, que todo esse dinheiro, essa riqueza, toda a riqueza que Jó tinha, né? Naquele tempo não tinha dinheiro, mas toda aquela riqueza que Jó tinha era a fonte de piedade para ajudar o próximo. Tanto que ele tinha muitos empregados. O fato de ele ter muito empregado, irmãos, não só significava que ele precisava trabalhar em todos os setores da sua riqueza, da sua propriedade, mas também abençoava vidas, dando trabalho e sustento para que eles pudessem abençoar suas famílias também. Então eu digo a você que a nossa moral, a nossa santidade, a nossa santificação, aquilo que Deus tem trabalhado dentro de nós, tem que ser refletido também em piedade, em ajuda ao próximo, em tratamento com o próximo. Então, você não pode tratar o próximo como você não quisesse ser tratado. Então, você tem que tratar o próximo como você quer exatamente ser tratado. Tá? Repetindo. Então, isso é a piedade, é o reflexo da vida de Jó. Tá? O reflexo da sua moral, reflexo daquilo que ele vivia com Deus. 3. O homem de vida consagrada. No versículo de número 5 diz assim: sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes da festa dos filhos, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Irmãos, o ato de se levantar pela madrugada para orar e se consagrar ao Senhor pelos seus filhos é uma expressão idiomática. Tá? Já ensinei a vocês na escatologia o que significa expressão idiomática. Expressão idiomática é uma fala que reflete outra. Por exemplo, só para a gente poder entender, nós entendemos que significa hoje descascar um abacaxi. Se eu disser a você, olha, eu vou descascar um abacaxi daqui a pouco, aí você vai entender que problema que você está resolvendo. Descascar abacaxi é resolver problema. E levantar de madrugada e consagrar-se ao Senhor significava santidade, separação. Tá? E o termo hebraico utilizado é kadash, tá? Que traz o verbo grego também kadosh. Tá? Kadash é santificação, separado, consagrado. Então, Jó, ele separava um momento exclusivo para o Senhor, para poder não só santificar a sua vida, mas também interceder pelos seus filhos. E aí nós vemos que a época de Jó, a época que ele viveu, realmente era uma época anterior à lei, tá? Que a lei ela veio depois de Jó, veio através de Moisés, depois do período patriarcal, né, quando estavam no Egito. Então, antes disso, Jó trabalhava como sacerdote, mas sacerdote de casa. Tá? Você também pode ser um sacerdote de casa. Aliás, você é um sacerdote de casa. Se você tem filhos, tem netos,
né, que precisam encontrar o Senhor. Você é um sacerdote, você tem poder o suficiente para profetizar e orar e também direcionar o seu filho, sua filha, seus netos, suas netas para o caminho do Senhor. Você tem poder na sua boca, poder na sua língua, se ela for santificada do Senhor, se ela for consagrada do Senhor, para poder modificar e mover a vida dos seus filhos, dos seus descendentes. Então, Jó se consagrava, Hadash, né, santificava diante do Senhor para interceder, para poder fazer o trabalho sacerdotal da sua casa. Tá? Então, é um modelo para nós. Eu pergunto para você, quando é que você separou um momento para o Senhor para orar e se consagrar pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelos seus netos? Qual foi a última vez? Não precisa nem ser de madrugada, irmãos. É bom ter um período sós com o Senhor, de madrugada é bom, claro que é excelente, mas eu não vou nem tocar nessa questão, eu vou dizer a você qual foi o último dia, qualquer hora do dia que você separou para interceder pelos seus. Irmãos, eu tenho uma matéria preparada para vocês, para pregar, sobre oração. Eu vou mostrar para vocês que orar e interceder é muito mais daquilo que nós pensamos. Tá? Então, quando você ora pelos seus filhos, você abençoa os seus filhos. Você evita, né? Você está protegendo, pedindo proteção ao Senhor pelos seus filhos, pelos seus descendentes. Então, fica aqui uma lição importantíssima para nós, acerca da vida de Jó, em consagrar-se e interceder pelos filhos. Então, irmãos, e só para finalizar, antes da gente concluir, porque meu horário é curto, eu não posso ter um vídeo muito longo, e Jó não se separava e, vamos dizer assim, se isolava da sociedade não, tá? Essa consagração era exatamente um jejum, um período a sós com Deus, mas ele retornava e retomava a sua vida como, né, patrão das suas posses, dos seus empregados, o pai dos seus filhos. Ele não se separava, ele convivia com a sociedade. Então, santificação não significa você deixar de conviver com as pessoas. Santificação é você deixar o seu coração íntegro, voltado para o Senhor, separar 1 hora, 2 horas, um momento para o Senhor e voltar a conviver e ser luz no meio das trevas, tá? Porque tem gente que acha que santificação é se isolar da sociedade. É só olhar para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo na terra, ver que ele comia com pecadores, com prostitutas, convivia com meio de prostitutas, né? Tinha lá, vinham a ele, publicanos. O Senhor ele não se desviava dessas pessoas. Tá? Isso não significa que ele fazia as coisas ou concordava com o que as pessoas faziam. Mas toda vez que ele estava com eles, ele sempre tinha uma palavra de santificação, de arrependimento e de entrega ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Podemos estar numa sociedade impura, nós estamos, mas temos palavra de Deus e posicionamento de Deus para uma sociedade que abandonou seus princípios. Amém? Se vocês tiverem perguntas, é só deixar aqui na live e eu vou, tendo tempo, eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? É só botar aqui no YouTube ou botar no grupo da igreja. Se você faz parte do grupo da igreja, do WhatsApp, tanto da Matriz de Queimados, você pode perguntar lá também. Vamos concluir, irmãos, nessa manhã gloriosa. Falta aí 18 minutos, né? 17 minutos daqui a pouco para as 10 horas. Diz assim: destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. E aí diz aqui o autor da revista: é possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos morais, prosperidade, mas não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na sua intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, que possamos ser como Jó, íntegro,
sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, uma pessoa que todo mundo possa admirar e copiar. Que possamos também ter essa moral atrelada à piedade, à ajuda ao próximo, ao tratamento do próximo. Que possamos ser prósperos e também ricos, né? Ter riqueza e ser próspero também. Tá? Que possamos, irmãos, ter Deus na nossa intimidade. Para finalizar, sobre a riqueza de Jó, eu quero dizer a você que você pode ter o melhor emprego do mundo, você pode ter o melhor salário do mundo, você pode ter riquíssimas propriedades, mas você pode correr o risco de ser uma pessoa miserável, uma pessoa sem prosperidade. Por quê? Porque tudo que nós temos, irmãos, aliás, foi emprestado por Deus, que a gente não leva nada, a gente vem sem nada e vai sem nada. Mas tudo aquilo que Deus nos permite possuir é para a honra e glória dele e também é para ajudar o próximo. Esse princípio de riqueza, de prosperidade que está no Antigo Testamento, ela também está no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios capítulo 9. A base da riqueza é a solidariedade. Que você possa ajudar o seu próximo naquilo que necessita também. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Nós vamos continuar aqui com as nossas aulas online, tá? Até o retorno do dia 20 de outubro. Falar a vocês também que eu vou dar a lição de Ezequiel, terminar o livro de Ezequiel também online. Então, eu vou soltar esse vídeo aqui na escola dominical, né? Nós estamos aqui na escola dominical e eu vou estar trazendo para vocês também o livro de Ezequiel. Amém? Então, Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, Deus abençoe, Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Deus, essa vida que aqui estudou esta palavra. Ó Deus amado, que este entendimento venha a ser realidade em cada vida que aqui ouviu, estudou essa palavra. Que essa palavra venha permanecer na vida de cada um agora, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as fiéis consolações do Espírito Santo, sejam com todos que aguardam a vida do Senhor. Todos digam amém. Até aqui o Senhor nos ajudou. E é só vitória. Vai em paz em nome de Jesus.